Vamos lá para mais um dia de aula. Vamos iniciar então com matemática, continuando ainda o nosso assunto sobre frações. Hoje nós vamos estudar sobre a comparação e a equivalência de frações. Peguem lá aquele material que vocês já colaram, né? E que vocês fizeram o joguinho de vocês, tá? Nós vamos usar para fazer a comparação. Eu vou usar o meu material ali, mas vocês usam o de vocês em casa. Vamos fazer juntos. Então pegue o material, apostila e vamos trabalhar. Bom, vocês têm este material aqui, tá? Quando nós observamos esse material ainda sem recortar, como eu já falei na aula anterior, tá? Um inteiro, daí o inteiro é dividido em duas partes, olha. Aqui nós temos, então, foi dividido em menos partes, mas cada parte é maior do que a outra, ó. Então, o menor número indica menos partes, compensação, maior o tamanho. Se nós compararmos aqui, ó, 1/3 com 1/2, o que nós vamos ter? Qual deles é maior? Então, para eu saber, sempre eu vou sobrepor. Qual deles é maior? Ou 1/2, tá? 1/4 e 1/2, quem que é maior? 1/2. Apesar daqui ser o 4, aqui é o 2, esse é menor. Vejam só, tá? 1/3 e 1/4. Vejam, quem que é maior? Ou 1/3, porque ele foi dividido em menos partes, mas as partes são maiores, tá? O que mais que nós vamos poder comparar aqui? Vamos pegar 1/3 e 1/6. Ó, o número 6 é maior que o número 3. Só que na fração é assim: quanto mais eu divido, menor fica o pedaço. Eu vou ter mais pedaços, mas pedaços menores. Aqui eu tenho 1/6 e 1/3. Quem que é maior? 1/3, porque o pedaço é maior, tá? Aqui eu vou ter 1/8 e 1/4. 1/8 e 1/4. Quem que é maior? O 1/4, vejam aqui, bem maior. Assim como vocês podem ver, quanto mais partes eu dividir, menor foi ficando as partes, tá? Então, agora nós vamos ver também a equivalência. O que é equivalência? Porque às vezes alguns pedaços, eles se equivalem a outros, tem a mesma quantia. Por exemplo, começar aqui, 1/2 e 2/4, ó. O que aconteceu? Não ficou exatamente do mesmo tamanho? Ó, se eu colocar aqui 1/4 e aqui 1/4, olha. O que aconteceu? Formou exatamente 1/2, um inteiro. Vejam só, significa o quê? Que eles são equivalentes, são iguais, tá? Então, 2/4, eles são iguais a 1/2. Vamos anotar aqui na nossa folha. Então, vamos escrever. Nós temos, então, 2/4 são iguais a 1/2, tá? Vamos ver o que mais que é igual a 1/2. Será que 1/3 vai ser igual a 1/2? Não. E se eu colocar 2, também não vai dar muito certo, não. Aqui tá meus terços aqui, ó. Vai ser maior daí 2/3, mas eu quero saber igualdade, equivalência, tá? Vamos ver então agora 1/3 e 2/6. E por isso que é importante a gente saber tabuada, né? Porque muito da fração tem a ver com tabuada. Ó, se eu colocar aqui 2/6, né? Eles vão ser equivalentes, eles têm o mesmo tamanho, tá? Os 2/6 e 1/3, tá? Então, 2/6 é igual a 1/3, tá? Agora vejam que interessante esse aqui. 1/2 e 3/6, tá? 1/2 e 3/6 são equivalentes.
tá? Ó, fica do mesmo tamanho. Não sobrou e não faltou, tá? Então, eles são equivalentes. Ó, formam o mesmo tamanho, que tem 1/2, 3/6 também tem, tá? Então, esse 1/2 aqui também é igual a 3/6, tá? Vamos ver. Aqui ainda continuando. Vamos ver agora. Deixa eu pegar aquela outra que eu tenho mais peças, o amarelinho, né? Vamos pegar aqui oitavos e quartos, tá? Aqui eu tenho 1/4 e aqui eu tenho os oitavos, ó. Quantos oitavos eu precisei aqui para cobrir? 2, né? Eles são equivalentes. 2 oitavos é o mesmo tamanho de 1/4, tá? Então, 2 oitavos igual a 1/4, equivalente, tá? Agora, vamos ver mais uma outra situação aqui. Se eu pegar aqui 2/4, vamos cobrir se um deles cabe 2, 2 deve caber mais aqui, né? Vamos ver. Vamos achar aqui os oitavos da professora. 1/4, 6, 7. Isso, sejam bem organizados, que nem professora, assim, sabe? Daí, vocês vão aqui, ó, ver. Aqui cabia 2, né? Aqui vai caber 2 também, né? Bem certinho, ó. Então, 4 oitavos formou 2/4, ó. 2/4 também é igual a 1/2, né? Olha aqui. Vou colocar o meio aqui. É a mesma coisa, né? Então, aqui, 3/6, 1/4 e 4 oitavos. Todos esses aqui têm o mesmo tamanho, o tamanho de 1/2, tá? Aqui ainda continuando com os terços. O que será mais que eu posso comparar com os terços? O terço, ele também pode ser dividido. Vamos pegar um terço aqui. E vamos, já vimos que dá 2/6, né? 2/6 dá 1/3. Vamos agora para os nonos. Aqui. Vamos ver se os nonos também têm equivalência com o terço. Porque o 9 também tá na tabuada do 3. Olha aqui, ó. 1/3, 3 nonos. Então, 1/3 também é igual a 3 nonos, tá? Equivalente. Vamos ver agora com os décimos. Aqui tá aqui o décimo. E o quinto. Onde é que tá o quinto, sexto? Quinto. Vamos ver um quinto aqui. Um quinto vai dar... Ah, esse aqui é nonos. Um quinto vai dar exatamente 2 décimos. Então, 1/5 é igual a 2 décimos. Vamos ver se 2 décimos também formam meio? Vamos ver aqui. Porque metade de 10 é 5. Vamos ver. 1, 2... Estão conseguindo acompanhar? 3, vocês podem fazer com o materialzinho de vocês. Que dá bem certinho ele. Dá bem retinho, cortar retinho. Da professora tem uma margenzinha aqui, ó. Olhem, deu exatamente 1/2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 décimos também dá 1/2, tá? Muito bem. E isso nós podemos indo para frente ainda, né? Com outros aqui, né? Nós já vimos os oitavos, já vimos os sextos, né? E na verdade, ó, o 2, o 4, 6, 8 e 10 estão na tabuada do 2,
né? Aqui da tabuada do 3 está o 6, está o 9, né? Na do 8 está o 4, na do 5 está o 10 também. Então, muito de fração tem a ver com a tabuada. Vamos ver o quadro. Vocês têm um quadro lá no caderno de vocês, que é um quadro de equivalência. Esse também vocês podem usar. Daí a gente usa a régua, tá? Então, a gente vai marcar aqui onde que nós queremos saber. Um inteiro, ele equivale a 2 meios, a 3 terços, a 4 quartos. Tudo isso daqui, ó, é inteiro. Vamos ver aqui um meio, que é essa faixa rosa aqui. Um meio, a quem ele é equivalente. Vamos pegar uma metade e vamos ver aonde que bate a linha. Ó, no terço aqui não dá, ele não é equivalente porque pega na metade, ó, e não tem aqui, ó, não pode. Ele é maior, os 2 terços, 1 terço é menor, não é equivalente. Ó, equivalente a 2 quartos, tá aqui, ó. O meio é equivalente a 2 quartos, tá? Ao quinto também ele não é equivalente, olha aqui, porque ele ficou um pedaço só, não ficou pedacinho, como deve ser no tamanho exato. Continuando aqui a nossa régua, eu vou ter aqui o sétimo. O sétimo também não é equivalente ao meio aqui, ó, tá? Agora o oitavo ó, estão vendo a linha aqui, ó, dá exatamente nesta linha do meio. Quantos oitavos eu preciso para formar o meio? 1, 2, 3, 4, ó. Então, tá aqui, ó, 4 oitavos, 1 meio. Nono. O nono também não é equivalente aqui, não forma o mesmo tamanho, fica um pedaço de fora. O décimo já é, ó, 1, 2, 3, 4, 5 décimos tem o mesmo tamanho de 1 meio. Então, olha aqui os 5 décimos aqui na nossa tabelinha, tá? E aqui o 16 avos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 avos. Vamos anotar na nossa aqui que nós não tínhamos esse aqui ainda. Então, 8 16 avos. Também equivale a 1 meio. Depois eu posso baixar aqui e pro verdinho, que é 1 terço, para eu ver os quais que são equivalentes, os quais que vão bater a linha certinho aqui, ó. Estão vendo a linha aqui, ó? Se fosse traçar uma linha, dá bem certinho ali, ó. Então, vai ser equivalente ao quarto, não é aqui, a 2 sextos, nós já colocamos aqui, que 1 terço é equivalente a 2 sextos. Colocamos também, que mais? 3 nonos, aqui 3 nonos, tá? Esses daqui, tá? Se eu tivesse 12 avos, também ia dar equivalência, porque tem 12 na tabuada do 3. O quarto, 1 quarto vai ser equivalente ao quê? 1 quarto, mesmo tamanho do que? 2 oitavos. Então, 1 quarto, 2 oitavos. Ó, 1 quarto é igual a 2 oitavos, que nós já tínhamos posto. O que mais que ele é igual? Ao 16 avos. 1, 2, 3, 4. Então, 4 16 avos também é igual a 1 quarto. Entenderam? Daí vocês vão vendo aqui, ó. Vocês podem depois até aumentar essa tabela. 1 sexto, 1 quinto. Vamos ver 1 quinto. Ao que ele equivale, 1 quinto? Ó, o único que vai dar certo é aqui no décimo, ó, 2 décimos, ó. 1 quinto, 2 décimos. Então, são as duas formas que eu posso trabalhar a equivalência. Neste quadro, ou então com este material aqui, sobrepondo as partes. O que é sobrepondo? Colocando em cima como a professora fez. Daí você vai ver se vai ser equivalente, montando, ele vai ficar certinho no mesmo tamanho, ó, como 2 oitavos são iguais a 1 quarto. Já se eu for pegar mais 1 oitavo, não vai dar, né? Agora, vamos ver lá na apostila de vocês a atividade que tem para ser feita. A professora vai explicar. Aqui nós temos a explicação de frações equivalentes. Então, nós temos aqui o inteiro dividido em 2 partes e pego uma, 1 meio. Aqui o inteiro está dividido em 4 partes e foi pego 2, mas tem o mesmo tamanho de 1 meio, só que são 2 quartos. E aqui o inteiro dividido em 8 partes iguais e foi pintado 4. Então, como eles têm o mesmo tamanho, eles se equivalem, ó. 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são equivalentes porque eles possuem o mesmo tamanho. Aqui é a hora atividade. No número 1 foi colocado aqui, é só preencher pra gente ver, ó.
que 2/5, ó, foi pintado 2/5 e 6/15 tem o mesmo tamanho, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar em quantas partes foi dividido inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos foi pintado? 2/6. Aqui ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes. Quantas partes foi pintado? 1, 2, 3, 4. Então, 2/6 é igual a 4/12. Aqui também você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 foi pintado 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 nonos equivale a... Vocês vão contar quantas partezinhas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Foi pintado quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 5 nonos igual a 10/18. E assim vocês vão fazer com esses aqui, já vão ver nas equivalências. Também vocês vão preencher ali. Na outra página está este quadro que a professora mostrou para vocês. E vocês vão encontrar com a ajuda da régua, como a professora fez com a régua, todos os equivalentes a 1/2 e escrever aqui do lado, tá? Como a professora fez aqui. Então, usa a régua, como a professora fez, ó. Todos esses têm o mesmo tamanho, se equivalem. Vocês vão fazer com 1/2. Vão pôr a régua aqui no 1/2 e vão ver a que eles equivalem. 2/4, 3/6, 5/10, tá? 8/16. Daí vão pegar 1/3, vamos ver o que ele equivale. Vamos preencher aqui também, tá bom? Cada um que tá pedindo aqui. Agora, aqui nessa outra atividade, vocês vão 1/2, só circular aqui as que são equivalentes ao tamanho de 1/2. Vocês já vão ter aqui respondido quais são, vão procurar aqui e vão circular as que são equivalentes a essa aqui que tá no começo, ó, tá? Aqui também, ó, tem grupo 1, grupo 2, tem 3 figuras. Vocês vão circular as duas que são equivalentes, tá? Então, temos o grupo 2, o grupo 3, aqui vocês vão ver, ó, pelo tamanho aqui, eu já posso ver que essas duas são as equivalentes. Então, eu marco, eu circulo essas duas aqui. Ou os números, tá? Posso circular o desenho ou circular as frações aqui, tá? Então, são 8 grupinhos que vocês vão ver as duas frações que são equivalentes em cada caso, tá? Nesse caso aqui, qual que são? Que tem o mesmo tamanho. Essa não tem o mesmo tamanho dessa, essa com esta. Então, as equivalentes é 4/6 e 2/3. Assim que eu marco. Aqui eu tenho 6, mas eu pintei metade. E aqui também metade. E aqui já passou um pouquinho, ó, tá maior. 4/6. Então, aqui e aqui é o mesmo tamanho. Então, esses aqui são equivalentes. Eu marco assim, tá bom? Vocês vão fazer as outras também, vendo as equivalências, tá? E seria essa a nossa atividade de matemática, aqui sobre equivalência de frações. Vocês podem brincar também com o joguinho de vocês, para ir memorizando, tá bom? Usem esse daqui, este material. Entenderam, então, alunos, como é que funciona a equivalência de frações? Então, vocês podem, no caso de não terem entendido, rever o vídeo novamente, tá? E também usar o material de vocês junto com a professora, tá? Nos vemos daqui a pouco em Geografia. Olá, alunos do 5º ano. Vamos continuar agora com Geografia, tá? Peguem a apostila de vocês e o livro didático. Muito bem, com a apostila na mão e o livro, vamos começar a nossa aula, que o assunto hoje é a região Sudeste. Como vocês podem ver, nós estamos estudando as 5 regiões do nosso país, tá? Já estudamos a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e hoje é a vez da região Sudeste. Vocês sabem qual é a nossa região? Isso, nossa é a região Sul. Logo nós vamos estudar, tá? Hoje vamos conhecer um pouquinho mais a principal região do nosso país.
Ela não é a maior, mas é a mais populosa e a mais desenvolvida. Lá na apostila de vocês, nós temos, como todas as outras regiões que a professora colocou para vocês, lá na página 19, o mapa do Brasil com a região em destaque. E estão lá as letras que representam, né? São as siglas dos estados, tá? Quantos estados nós temos ali? São 4 estados que formam a região sudeste. Tá, vamos ver aqui agora no livro de vocês, na página 104. Deixa as duas coisas abertas e próximas. Nós temos aqui um texto que vai informar sobre a região sudeste. Nós temos o texto escrito e texto em imagem. A primeira imagem que nós observamos ali é do mapa. E esse mapa ele vem com o nome do estado e o nome da capital. O que está em letra maior e em destaque é o nome do estado. E o menor é a capital. A capital é a principal cidade. Então ali nós vemos que o maior estado da região sudeste é Minas Gerais. A capital é Belo Horizonte. Depois nós temos São Paulo, o estado de São Paulo com a capital São Paulo. E o estado do Espírito Santo com a sua capital é a cidade de Vitória, e o estado do Rio de Janeiro tem uma cidade que se chama Rio de Janeiro e é a sua capital, tá? São esses 4 estados. Para preencher aquelas linhas lá na apostila, vocês vão consultar este mapa aqui. Aqui nós temos que a região sudeste é uma região muito industrializada. É o lugar onde tem mais indústrias. Elas são, a maioria delas, siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. E ainda existem as navais e muitos outros tipos de indústria, tá? Aqui nós temos, inclusive, uma imagem da indústria da Embraer, onde eles fazem aviões, tá? Depois ali também temos o porto, né? Uma região onde tem portos, né? É uma região que possui acesso por porto marítimo, porto fluvial. Nós temos também muitos aeroportos, tá? Muitas rodovias, tá? É uma região muito desenvolvida, muito populosa. Aqui nós temos uma imagem também das plataformas de extração de petróleo lá no Rio de Janeiro, tá? Depois, na outra página, nós temos um gráfico em forma de pizza, né? Que mostra ali a distribuição da população. Se nós olharmos ali a região mais populosa, com 42% da população brasileira, se encontra nessa região, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, tá? Ali nós temos uma imagem também de São Paulo, tá? E depois nós temos as atividades que vocês vão fazer, certo? Depois que a gente terminar esta aula. E vamos prestar atenção que a professora trouxe 2 vídeos que vai mostrar algumas coisas ali sobre essa região, tá bom? Preste atenção. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre a região Sudeste. Estão preparados? Então, vamos lá! A região Sudeste apresenta alto nível de urbanização e concentra algumas das maiores cidades do país. Um dos muitos desafios enfrentados nesses grandes centros urbanos afeta diretamente as crianças. Os espaços reservados para brincar estão diminuindo. As cidades são cada vez mais destinadas à circulação de carros. As calçadas e praças, que deveriam ser espaços ocupados por pedestres, são usadas para outras finalidades. Aspectos gerais. A região Sudeste é formada pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região com maior desenvolvimento econômico do país e com grande número de empresas. Essa característica atraiu migrantes de várias partes do Brasil e de outros países. Observe o gráfico. Ele indica que mais da metade do valor de tudo o que é produzido no Brasil é gerado na região Sudeste. Predomina na região Sudeste o clima tropical, com chuvas concentradas no verão e os invernos secos. O relevo é irregular e permite o aproveitamento de vários rios para a geração de energia elétrica que abastece a numerosa população e o grande número de empresas da região. É o caso dos rios Paraná,
Paranapanema, Tietê e Grande, que, em certos trechos, correm sobre áreas do relevo com inclinações que favorecem a construção de usinas hidrelétricas. Economia. O atual nível de desenvolvimento econômico da região Sudeste resulta no processo de industrialização. Foi a multiplicação de indústrias ao longo do século XX que possibilitou a atração de migrantes para essa região e a ampliação das cidades de comércio e de serviços para atender a população crescente. Essas atividades tornaram-se nos dias de hoje a principal fonte de riquezas não só dessa região, mas de todo o Brasil. Além das indústrias, do comércio e dos serviços, a agropecuária também é uma atividade importante no Sudeste. Em muitas propriedades, pequenas ou médias, são produzidas alimentos para abastecer a população das cidades ou matérias-primas para as indústrias brasileiras. Há também produção de carne bovina e de gêneros agrícolas, como a laranja, soja, milho, café e cana-de-açúcar, realizada em grandes propriedades e destinada à exportação para diversas partes do mundo. Grandes cidades e problemas urbanos. As duas maiores metrópoles nacionais encontram-se no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Vivem nessas cidades e nas cidades vizinhas milhões de habitantes. Elas concentram muitas indústrias e empresas prestadoras de serviços e influenciam outros lugares do Brasil de diversas formas, pela atração de migrantes e visitantes em função de oportunidades e eventos, pelos hábitos culturais veiculados pelas emissoras de televisão, entre outras. Além de haver muitas empresas nas grandes cidades, o desenvolvimento econômico que elas geram não beneficia a todos. Grande parcela da população vive com baixos rendimentos e há falta de oferta de serviços essenciais, transporte, educação, saúde, água tratada e esgoto, nos bairros mais pobres. A desigualdade social é visível na paisagem. Nota-se a presença de moradias em condições precárias, como nas favelas, contrastando com moradias com boa infraestrutura. Há bairros sem asfaltamento, sem área verde e de lazer, enquanto outros têm praças, ruas arborizadas e asfaltadas e boa oferta de serviços. Problemas de mobilidade urbana, como grandes congestionamentos e transporte público insuficiente e de má qualidade, também são comuns. Natureza e problemas ambientais. O Cerrado e a Mata Atlântica são os tipos de vegetação natural predominantes na região Sudeste. O Cerrado está presente nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, ocupando áreas em que a estação seca é mais prolongada. A Mata Atlântica encontra-se em áreas litorâneas e nos locais onde chuvas são mais frequentes. Originalmente, a Mata Atlântica ocupa a maior parte da costa brasileira, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, mas ao longo do tempo foi devastada devido à extração do pau-brasil e ao cultivo de cana-de-açúcar, de café e de outros produtos. Hoje existem apenas pequenos trechos de mata original. O que restou continua sendo desmatado para a expansão das cidades. A região Sudeste enfrenta muitos problemas ambientais. A intensa atividade econômica desenvolvida nessa região e a grande concentração de população geram grande quantidade de resíduos industriais e domésticos, responsáveis pela poluição das águas da região. Além disso, no litoral da região ocorrem atividades de exploração de petróleo com risco de vazamento capazes de causar grandes impactos ambientais. O Sudeste também concentra atividades de mineração que apresentam riscos de contaminação do solo e das águas. Em 2015, um grande acidente ambiental despertou a sociedade e o poder público para esses riscos. Outro problema ambiental presente nas grandes metrópoles dessa região e que acarreta diversos problemas de saúde aos habitantes dessas cidades é a poluição atmosférica. Além das grandes emissões de gases poluentes feitas pelas indústrias, a grande frota de veículos circulando e enfrentando congestionamentos frequentes nas grandes cidades também contribui para a poluição do ar. E por hoje é só, pessoal!
Espero que tenham aprendido e até a próxima aula! Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor, Brasil. Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo trovador. Seu vestido rendado, Brasil, pra mim, Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil. Esse coqueiro que dá coco, aonde amargo a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim. Ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede, e aonde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, diz Brasil, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Então ficamos conhecendo mais uma região do nosso país, né? A região mais desenvolvida, mais populosa, tá? E uma das regiões onde concentra muitas indústrias, então é o centro econômico do nosso país, tá? Ali o Rio de Janeiro também já foi capital do Brasil. Antes de ser Brasília, era o Rio de Janeiro que era a capital. Primeiro foi Salvador, né? Depois Rio de Janeiro e depois Brasília, tá? Então é um lugar assim que tem duas maiores cidades do nosso país, que é o São Paulo e o Rio de Janeiro.
e onde tem muitas belezas, né, naturais, belezas, né, também feitas pelo homem, né, como a gente viu ali algumas imagens das igrejas em Minas Gerais, aquelas cidades históricas, né. É chamado Minas Gerais justamente porque era um lugar onde tinha muitas minas de diamantes, de ouro, né, por isso que as igrejas que tem lá, as antigas, são todas elas revestidas com ouro, né. Então é um lugar assim muito bonito para se conhecer. Então era esse o nosso assunto de hoje na aula de geografia. Nos vemos amanhã.